Olá, seja bem-vindo aqui à nossa Ângelos TV, de forma especial aqui ao nosso programa de hoje, Nós e a Família. Com muita alegria, aqui vamos estar na sua companhia, nesta próxima hora, trazendo-vos mais um tema que sempre esperamos que vá ao encontro também das questões que têm na sua vivência familiar. E hoje aqui no nosso Nós e a Família, queremos partilhar-vos um pouco sobre a catequese, sobre os desafios da catequese. Com certeza têm filhos das mais diversas idades e que frequentam a catequese. Mas será que a catequese é só um momento ou um local onde vai deixar os seus filhos naquele dia de catequese? E o resto, como é que fica? Bem, vamos falar sobre estes desafios da catequese, sobre toda a caminhada que é necessária ser feita por nós pais e não só pelos catequistas nesta caminhada de aprendizado da catequese. E para isso temos os nossos convidados de hoje, que quero desde já dar as boas-vindas, o Padre José Henrique. Bem-vindo, Padre. Obrigado, boa tarde. E temos também a Dona Maria José. Bem-vinda, Dona Maria José. Obrigada. O Padre José Henrique, ele é coordenador do Serviço Diocesano da Catequese de Leiria Fátima, e a Dona Maria José também é responsável da catequese ali da Diocese, não é? Uhum. E, portanto, vamos então começar a falar um pouquinho sobre estes desafios da catequese. Normalmente a catequese começa, quase todas as famílias já têm isso no seu calendário, com o começo do ano letivo. Começou o ano letivo, também começa a catequese. Como é que é preparar um novo ano de catequese? Preparar um novo ano de catequese é, para já, preparar todo o acolhimento para as crianças que vêm, os adolescentes, mas antes disso ter que preparar todo aquele espaço de encontros e de vivência deste momento da catequese, sobretudo com a questão dos catequistas, que é a parte mais importante, digamos, da preparação, que é termos os catequistas preparados, prontos para acolher os grupos, para poderem, no fundo, fazer esta caminhada com os seus catequizandos, e esse é o espaço humano mais importante, digamos, da parte da comunidade. E entrar na relação com as próprias famílias e podermos perceber, no fundo, o programa que é preciso estar preparado anteriormente. Todas as coisas convém que sejam feitas com antecedência para que quando as crianças, os adolescentes cheguem à catequese, já todo o ano possa estar pensado, por todo o programa da catequese possa estar pensado, para podermos também com os pais apresentar todo o plano, tudo aquilo que vai ser a caminhada feita e podermos começar então este mais um ano de caminhada de catequese. De catequese. Dona Maria José, falamos do início do ano, se para os pais ou para os alunos ou para os catequizantes começa com o ano letivo, com certeza para os catequistas começa um pouquinho antes, não é verdade? Desde reuniões, desde preparar, desde ver as novidades que a própria... Portanto, nós costumamos fazer a reunião com um mês e tal de antecedência e depois, um pouquinho mais tarde, voltar realmente a reunir, porque neste intervalo fomos-nos encontrando com catequistas, também para saber antecipadamente se estão mais à vontade neste grupo ou naquele, que tipo de preparação eles vão precisar, também na distribuição das salas, na planificação que se faz para o ano inteiro, quer a nível de datas, quer a nível de planificação da catequese ao longo do ano. E na última reunião as coisas já estão mais ou menos assim orientadas para que os catequistas também já saibam aquilo com que vão contar, a sala onde vão ficar, também já estejam preparados para, enfim, alindarem a sua sala, não ficar assim de qualquer modo. Portanto, vamos trabalhando na retaguarda, mas a vários níveis. Eu acredito que também um dos grandes desafios que se tem a nível da catequese é os próprios catequistas, haver alguma disponibilidade de pessoas que tenham alguma caminhada e formação, que também é importante, para estar ali disponíveis naqueles dias para a formação dos catequizantes. E tem-se notado cada vez mais, diria, a falta de alguns catequistas, a falta de disponibilidade, às vezes mesmo em termos de tempo físico. Tivemos algumas dificuldades este ano, na minha paróquia, e embora já estejamos a abordar outras pessoas que vamos vendo que têm
pronto, alguma capacidade de estar com as crianças e também pela sua vida do dia a dia. E, embora não tenham aceitado já para este ano, mas estão a pensar com carinho na possibilidade de, para o ano, já se disponibilizarem, a fazer formação também e depois a dar a sua ajuda num outro grupo qualquer. Este ano, aqui a nossa Diocese, de forma especial através da Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, vem-nos falar de uma catequese em que faz este desafio da alegria do encontro com Cristo. Isto veio nos ajudar também a refletir um pouco dessa necessidade de encontro, desse renovado encontro com Cristo. Qual é esse novo olhar que estão... Esta carta pastoral que surgiu agora da Conferência Episcopal Portuguesa, com esse título, Catequese, a Alegria do Encontro com Jesus Cristo, é resultado já de uma caminhada de vários anos de reflexão. Nós tivemos há algum tempo já um documento de trabalho que foi enviado para as várias dioceses e das dioceses com às paróquias, para os catequistas poderem refletir sobre um instrumento de trabalho que tinha já esse título e pudessem dar as suas sugestões, pensar, ver qual é que era a perspectiva também da catequese. Tudo isso surgiu já também a montante, quando se começou a pensar também na Igreja em Portugal muito esta questão da catequese e dos frutos da catequese. Nomeadamente quando na visita ad limina o Papa referiu aos bispos portugueses aquilo que era uma situação que todos nós podemos também verificar, de tanta gente que percorre ou faz este itinerário da catequese, mas que ao chegar ao final dos 10 anos da catequese, em vez de permanecerem naquilo que é todo este espaço de aprendizagem e de vivência que tiveram durante este tempo, que muitos abandonam também esta participação nas comunidades. E o Papa chamava a atenção para isso, para a necessidade da catequese ter que repensar-se também a si própria, para que fosse um espaço, de facto, de integração e de vivência, que levasse as pessoas a poderem fazer uma experiência de encontro com Cristo, que, de facto, é apenas aí que pode acontecer esta conversão e este querer seguir Jesus Cristo. O Papa falava disso com uma referência muito prática, dizendo que nós precisávamos de abandonar o modelo escolar para podermos ter um modelo mais catecumenal, mais no sentido de um acompanhamento, de uma vivência, de uma integração, portanto, de haver não só uma questão de cursos, mas haver um percurso que fosse feito com as crianças, com os adolescentes, para que pudessem, no fundo, fazer esta experiência do encontro com Cristo e, a partir daí, continuar depois também a sua caminhada como cristãos. E neste espaço de reflexão, depois surgiu então esse documento de trabalho, foi estudado, foi apreciado nas dioceses, houve depois a resposta que chegou também ao Secretariado Nacional da Educação Cristã, e a partir de todos estes contributos, depois a Conferência escreveu este documento, esta carta final, resultante também de tudo isso, precisamente com esse título, a Catequese, a Alegria do Encontro com Jesus Cristo, que nos dá, no fundo, esta perspectiva de podermos repensar também toda a nossa catequese, vendo também tantos projetos que nós já temos a nível da catequese e tantas experiências positivas também a esse nível. Não podemos ficar só naquilo que são as experiências menos positivas, mas vendo que também há uma caminhada que é feita tantas vezes nas paróquias e de experiências novas e de realidades novas que vão estando presentes nas comunidades, de perceber então que a catequese, no fundo, tem essa missão. A catequese é essencialmente para isto, para poder aprofundar a fé e aprofundar a fé no encontro com Jesus Cristo. E tudo aquilo que são os conteúdos da fé e tudo aquilo que é depois todas as outras realidades que estão presentes naquilo que é a vivência da fé, desde a oração, da celebração da fé, da vivência da fé no cotidiano, portanto, todas estas realidades que depois fazem parte da vida e depois aquilo que são estas tarefas também da catequese, que ajuda também a integrar na comunidade cristã, que dá essa perspectiva missionária do anúncio, do testemunho, que toda esta realidade
possa partir daquilo que é o encontro com Cristo. No fundo, a grande não é novidade, mas a grande intuição que preside a toda esta carta é precisamente isto. Catequese como encontro pessoal, como encontro com Cristo, e nesse encontro com Cristo poder haver espaço então para querer seguir, querer estar, querer partilhar a vida, querer anunciar. Dessa alegria do encontro, então surge depois aquilo que é a vida como cristão. E esta perspectiva que, no fundo, está presente neste documento para ajudar-nos também a todos, em Portugal, na nossa igreja e naquilo que é o pensar da nossa catequese, como podemos também ir procurando a forma de fazer com que isso seja uma realidade, com que isso possa acontecer, com que se proponha esta catequese como um espaço de relação, de encontro. Não ser apenas umas aulas ou transmitir uns conteúdos ou aquilo que poderia ser uma doutrina que se põe, mas essencialmente isto, procurar fazer com que haja uma caminhada de vida. Como é que nós com os grupos e com cada um pessoalmente podemos ir fazendo esta caminhada de vida. E naturalmente aí vai surgindo também toda esta realidade que nós podemos facilmente compreender, que isso não acontece apenas numa hora semanal. Claro, sim. Não acontece apenas numa hora semanal. Naturalmente que a vida tem todas as outras dimensões e tudo aquilo que é o cotidiano de cada uma das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, que possam fazer esse percurso de catequese. E daí a importância também de haver esta relação, de perceber que a catequese, parte da comunidade cristã, deve de ajudar a inserir dentro da comunidade cristã, e esta comunidade cristã que é feita também com as famílias, e as famílias que é o espaço primeiro, onde acontece a transmissão dos valores, onde acontece a transmissão da fé, muito esta referência de que a família é o primeiro lugar de educação para a fé e da transmissão da fé, que começa muito antes, se calhar, da catequese, aquilo que são estas experiências ou esta vivência que acontece em tantas famílias, felizmente, daquilo que é o despertar religioso das crianças, mesmo antes de entrarem para o percurso habitual da catequese, que já têm, no fundo, esta noção do Deus, do amigo Jesus, daquele que vem até nós, daquele a quem nós podemos rezar, a quem nós podemos confiar, todo aquilo que é todo este despertar para esta realidade, que depois nós podemos dizer que é também um primeiro anúncio. Que acontece essencialmente nesta vivência, em que na vida normal da família, naquilo que é a família que participa na comunidade, naquilo que possa ser os momentos que são criados dentro do espaço familiar, que vai já alertando ou que vai já despertando para esta relação com Cristo, para que esta relação depois possa ser aprofundada. Catequese, a palavra catequese em si, tem esta noção de um escutar de novo, tem a ver com o eco, com o ressoar. Portanto, é uma palavra que volta a ser escutada, que volta a ser ouvida, que vai levar-se mais longe, mais fundo no coração para poder trazer depois este aderir, este amor, no fundo, do encontro que é capaz de fazer com que a partir dessa relação depois se queira caminhar e se queira fazer esse caminho em conjunto. E por isso a catequese surge como este espaço que dá a oportunidade de a comunidade ajudar as famílias e as famílias poderem encontrar um espaço de aprofundamento também, e para em conjunto procurarmos ajudar naquilo que é algo que nós achamos que é importante, que é de facto as pessoas, as crianças, adolescentes, jovens, poderem fazer este caminho de encontro com Cristo, de acolherem a fé e de a poderem viver na sua vida. Estávamos a falar agora há pouco da catequese em si, dos vários momentos que podem, as várias atividades que se vão desenvolvendo e que levam a esse encontro com Deus. E estamos agora a falar também de uma vertente familiar, em que na vivência familiar, no cotidiano, nas várias atividades que a família tem a realizar,
também há essa necessidade dessa presença de Deus, até para o levarmos aos nossos filhos e também para eles, desde muito jovens, muito novos, já irem sendo familiarizados com essa presença de Deus, com esse Deus que está na nossa vida. Mas isso leva-nos a outra questão. Falando desse encontro com Deus, se calhar nos dias de hoje também era necessário que os próprios pais tivessem esse encontro com Deus, assim como os catequistas também fossem ter esse encontro com Deus para transmitir algo que eles vivem, porque também não se pode ser testemunho de algo que a gente não vive, não é? Absolutamente, não é? E esse é um desafio que é lançado também precisamente nesta carta pastoral. Os catequistas são os porta-vozes, mas são porta-vozes não de conhecimentos, digamos assim, puro e simples. O descarregar, como há bocado falava, de conteúdos, Sim, mas são que... os portadores de uma vida, uma não é? vivida. De uma vivência, e que procuram ajudar também a fazer com que essa vivência passe para as crianças ou os adolescentes que acompanham. De facto, esse é o ponto de partida, digamos assim, de qualquer cristão, mas de um catequista. Muito esta necessidade sempre de refazer o encontro. E digo isso neste sentido de que uma relação é sempre uma realidade dinâmica. Sim, sim. Nós, numa relação, nunca uma relação está estanque. É sempre, uma relação tem sempre essa perspectiva de dinamismo, não é? Tem momentos melhores, tem momentos piores, tem aquilo que é uma relação, sim, com toda a sua dinâmica. Tem dias que a gente se zanga com Deus, tem dias que Deus zanga-se connosco. Pronto. Mas Olhando na por uma família perspectiva. também É existe assim isso. Quer mesmo, dizer, se calhar num casal também existem Também momentos existem melhores, os momentos mesmos. mais difíceis. Na nossa relação com Deus, é importante nós partirmos também desta noção. Quer dizer, é uma relação, e é uma relação que tem que ser construída a cada dia, que tem que ser repensada em cada dia, tem que haver um esforço até para a relação. As relações mais fortes são relações trabalhadas, a que se dedica tempo, a que é preciso conversar muito, é preciso escutar muito, é preciso saber acolher aquilo que são os gostos, os desejos do outro. Uma relação tem que ser muito trabalhada, e a relação com Deus também implica, no fundo, isto. A parte de Deus vem até nós, mas nós também temos que fazer nossa caminhada de encontro com Ele, e, no fundo, tudo isso é importante nesta relação. E por isso, de facto, os catequistas, todos os cristãos, os catequistas têm também este desafio sempre à sua frente, de poderem viver este encontro, e de poderem aprofundar este encontro, de entrar na relação, de conhecer cada vez mais, de perceber, no fundo. Não tenho essa experiência, mas tem certamente. Quer dizer que uma pessoa, por exemplo, numa relação familiar, marido e mulher, tem sempre tanto para descobrir e para se dar e para renovar, não é? Isso é importante, a gente perceber que a relação está sempre em caminho. E que nós estamos sempre a fazer também esse caminho de relação com Deus. E por isso a importância dos catequistas nesta caminhada, para poderem ser transmissores desta realidade, mas também aquilo que é a realidade familiar, como cristãos todos, mesmo, e também essencialmente no espaço familiar, esta relação também se vai construindo, se vai fazendo. Às vezes não há tempo para as coisas, outras vezes consegue-se um bocadinho, às vezes não dá para pensar em tudo, outras vezes dá. Mas podermos ter também na família essa preocupação, essa vontade, esse desejo de querer fazer este caminho, é importante também para que a criança, falando das crianças, mas os adolescentes também e tanto, possam perceber que isto não é uma coisa que os pais dizem, olha, vai lá, mas ser uma coisa que, como é importante para nós queremos que tu faças também este caminho, e nós ajudamos também aqui em casa a fazer este caminho. E mesmo às vezes sem uma declaração expressa disto, a família não deixa de ter valores e não deixa de ter pontos essenciais que permitem que isso possa acontecer. Por exemplo, como é que nós podemos falarmos de fé, falar desta relação, e onde é que nós temos o espaço de relação mais profundo, se não na família? Onde é que nós aprendemos o que é um pai, uma mãe? O que é aprender o que é ser amado por e poder entregar-se com confiança em? O que é que nós aprendemos o que é a dimensão da fraternidade, de sermos irmãos?
O espaço familiar é aquele que nos dá também muito a base para depois podermos viver esta dinâmica que nos faz transcender daquilo que é apenas o nosso espaço familiar para esta relação com Deus e para esta relação em comunidade, em igreja. E por isso a família tem sempre valores essenciais que nos ajudam a viver depois a fé. É a nossa primeira catequese. Absolutamente. Absolutamente. Padre, vamos continuar já a nossa conversa e também com a Dona Maria José, mas agora estão-nos a dizer que temos que ir para o nosso curto intervalo. É um intervalo bem curtinho, convido a si que está em casa a poder ir rapidamente tomar um copinho de água e volta à nossa companhia, que já voltamos para continuar esta nossa conversa de hoje sobre os desafios da catequese. Até já.